A gente fala muito pouco sobre o batismo. Nós falamos muito pouco sobre o começo da vida de fé em nosso meio, na nossa comunidade. E como bons cristãos luteranos, nós levamos a sério isso. Nós levamos a sério o batismo. Na teoria. Na teoria. Na prática, ela é um pouquinho diferente, pois, como bons cristãos luteranos, isso também tem a ver com a nossa tradição, das nossas famílias, onde nós levamos as crianças para o batismo para iniciar na vida da comunidade, porque nós aprendemos que é assim. Só que daí nós cometemos um grande erro, nós batizamos os nossos filhos e nós saímos da igreja. E daí nós voltamos novamente depois para confirmar, depois novamente para casar e, enfim, sepultar novamente. Então é um ciclo que por muitas vezes passa despercebido e batido em nosso meio porque nos acostumamos assim. É tradição. Os nossos pais fizeram isso, os nossos avós fizeram isso, né? E assim por diante. E a igreja, o viver o batismo, aquilo que é importante de fato, nós deixamos de lado. Deixamos de lado o viver o batismo. E aqui Jesus ele não diz apenas assim, ó, façam isso como rito de passagem, como algo, um amuleto. Jesus dá essa ordem. E na ordem ele deixa bem claro, olha, vão para todas as nações e façam discípulos. E depois que vocês fizerem discípulos, batizem eles em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. E ensinem eles a quê? A guardarem todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Mas nós nos apegamos apenas em fazer o batismo. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou fazer discípulos de ensinar a obedecer e a guardar tudo que Jesus tem nos ensinado, muitas vezes negligenciamos. E negligenciamos mesmo. E é só a gente se perguntar assim, como que nós vivemos o nosso batismo? Se é que de fato ele é importante para as nossas vidas. O viver o batismo ele vai além. Para os adultos, ele quer dizer renúncia. Renunciar uma vida na carne e viver a vida no Espírito de Deus. São as reflexões que nós temos feito nos últimos 2 domingos. Deixar a natureza humana de lado para que o Espírito de Deus trabalhe em nossas vidas. E o viver o batismo é justamente isso. Nosso reformador Martinho Lutero ele escreve uma frase e ele disse assim: eu achei que teria afogado o velho homem nas águas do batismo. Mas, infelizmente, eu não sabia que o desgraçado sabia nadar. É uma frase forte de Lutero. Ele achou que uma vez que batizado, o pecado fosse extirpado da vida do ser humano. Mas não é bem assim. No batismo a gente não tira o pecado original. Não tem essa de ter pecado original. No batismo a gente não deixa de ser pessoas santas agora pelo resto da vida. E Lutero chega nessa reflexão e ele diz, o velho homem, o desgraçado, ele sabe nadar. O pecado que nós afogamos nas águas do batismo, ele nada. E muito rápido. E toma conta das nossas vidas sem a gente perceber. E nós, como igreja, precisamos refletir sobre isso. Refletir. Porque, olha, é algo sério. É um sacramento que nós precisamos viver diariamente nas nossas vidas. Não é algo que nós o recebemos e o guardamos das 7 chaves e deixamos a nossa certidão de batismo apodrecer e mofar na moldura.
ela precisa ser vivida. O batismo precisa ser vivido diariamente. Quer dizer que diariamente eu preciso me lembrar e dizer assim: Senhor Deus, eu fui batizado em Teu nome, me ajude a viver contra o pecado. Me ajude a viver o Evangelho de forma integral na minha vida. Me ajude a não te deixar de lado, a não cair na mera tradição, a te seguir de fato, a seguir o Evangelho de fato. Pois ele, antes de batizar, ele diz que para a gente fazer discípulos, e viver o batismo quer dizer, de fato, sermos discípulos de Cristo Jesus, seguidores dele. E não apenas números em estatísticas de uma igreja, mas sermos pessoas vivas e ativas que se negam diariamente e que vivam este batismo, que vivam de fato a essência de ser seguidores de Jesus Cristo. E quais são as marcas dos discípulos de Jesus que nós precisamos viver no batismo? Jesus nos diz: olha, ame o teu próximo como a ti mesmo. E em primeiro lugar, ame a Deus acima de todas as coisas. É isso. Parece fácil, né? Eu sei, mas não é. Ainda mais no mundo em que nós vivemos. Não é fácil, é difícil. Mas nós estamos aqui não porque os nossos pais nos obrigaram, mas é uma escolha que nós temos de estar aqui nesse exato momento. E todo mundo escolheu estar na presença de Deus. E esse escolher agora requer uma renúncia. E essa renúncia é dizer assim: Senhor, eu quero te seguir. Senhor, eu quero andar contigo. Eu digo não ao pecado, eu digo não ao mundo, eu digo não ao diabo e falo sim ao teu Evangelho. Evangelho é este que nos transforma, nos molda, nos faz reconhecer que nós somos frágeis, nós somos fracos, mas tem um Deus que nos ama acima de todas as coisas. Temos um Deus que nos ama acima de todas as coisas. Lembrem do versículo da salvação. É Cristo Jesus que nos traz a salvação. O viver o batismo é renunciar a nós mesmos diariamente, tomar a nossa cruz, os nossos pecados e seguir Cristo. É andar diariamente com os olhos retos para esta cruz grande que nós temos e dizer: Senhor, quero renunciar dessa vida medíocre e insignificante e andar contigo, porque em Ti eu sei que terei a vida de verdade. Eu sei que em você eu tenho esperança plena de que as coisas podem melhorar. Viver o batismo é renúncia diária. É sermos confrontados diariamente pelo Espírito Santo. É perceber aquilo que nós precisamos mudar. É sermos reconhecidos como discípulos, como seguidores de Cristo Jesus. Não pela boca para fora, mas que as pessoas reconheçam a gente pelo brilho no olhar que nós temos quando a gente fala de Jesus. E esse mandamento se espalha também para nós. Viver o batismo quer dizer que nós também precisamos fazer discípulos e discípulas. E isso começa nas nossas casas. É por isso que, como tradição, como nós luteranos, batizamos nossas crianças. Não para fechar corpo, para cumprir rito, mas porque nós entendemos que através do batismo a vida na fé, na igreja, na comunidade, ela começa. E as famílias não têm que estar sozinhas educando os seus filhos. Existe uma comunidade de fé que precisa estar disposta a ajudar as famílias. Que essa família aqui nesta noite, que apresenta e entrega essas duas crianças na presença de Deus, não vivam o batismo sozinhos.
que em comunidade nós possamos nos unir e viver o batismo todos juntos. E todos juntos seguirmos rumo à vida eterna. De mão dadas, abrindo mão do controle e fazer com que, de fato, nossos filhos, as nossas crianças, nós mesmos vivamos o batismo diariamente. Porque é um compromisso. É um compromisso que nós temos. Agora, como famílias, é o compromisso que nós temos. Como comunidade da fé, é o compromisso que nós temos de fazer discípulos, de ensinar, de educar, de lembrar e de batizar. Estamos dispostos como comunidade a fazer isso? Ou melhor, como comunidade, nós estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Estamos, de fato, fazendo discípulos na nossa cidade? Ou a gente precisa acordar um pouquinho agora, arregaçar as mangas e, de fato, vivermos esse batismo e pregar a palavra como ela tem que ser pregada? Que o Espírito de Deus possa nos ajudar a, de fato, viver tudo isso, não só da boca para fora, mas de coração e alma, de verdade. E que o Santo Espírito possa nos ajudar a obedecer a tudo aquilo que o nosso Senhor tem ordenado a nós. E que, de fato, possamos ser reconhecida como igreja que discipula, como igreja que evangeliza, como igreja que anuncia, como igreja que vive o batismo de Cristo Jesus. E que possamos negar diariamente os nossos pecados e que Cristo possa crescer cada vez mais em nossas vidas. Amém?